Olá, eu sou a Cristina, sou fisioterapeuta aqui na Clínica NefroKids e hoje eu vim conversar com vocês a respeito do desfraude. Tecnicamente, esse é o período em que o bebê ele deixa de usar fraldas e começa a ter um controle voluntário sobre os músculos esfinterianos, ou seja, os músculos da portinha, do xixi e do cocô. É muito importante a gente não esquecer que para a criança adquirir esse controle, ela depende de mecanismos que são bastante complexos e também de uma maturidade, tanto física como mental, como emocional. Por isso que é muito importante a gente saber respeitar a individualidade e o tempo de cada criança. De uma forma geral, a maioria das crianças, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ela já começa a manifestar alguns sinais dessa maturidade. Então, elas começam a permanecer por um período maior com a fralda sequinha, elas já têm mais autonomia no dia a dia, elas se incomodam com a fralda suja e pedem para trocar. Quando a criança começa a manifestar esses sinais, então é a hora da família começar a preparar essa criança para depois pensar na retirada das fraldas. Então esse é o momento em que nós vamos pensar em escolher. A criança vai usar um troninho, ela vai usar o vaso sanitário, então eu vou precisar providenciar um redutor para esse assento, vou precisar comprar um banquinho para que ela possa apoiar os pés, né? É muito importante que a hora que a criança vai ao banheiro, ela não sinta medo, que ela não tenha medo de cair, ela tenha estabilidade. Então mesmo os meninos, de início, o uso do banheiro, nós indicamos que aconteça sempre sentado, tanto para fazer o xixi quanto para fazer o cocô, e sempre com os pezinhos bem apoiados. Nesse período também nós vamos estimular a criança com histórias, com músicas, né? Tudo para que ela entenda que esse é um processo natural que ela está passando, que faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento. Nós sempre orientamos que o desfraude sempre inicie preferencialmente em casa com o apoio e a ajuda dos pais. Então, se possível, separar alguns dias para estar junto com a criança, evitar ficar saindo muito nesses primeiros dias, né? Porque de início os pais vão precisar conduzir a criança até o banheiro em intervalos mais ou menos regulares, até que gradativamente ela comece a perceber por conta própria esse desejo, a vontade de fazer xixi e cocô. Nos primeiros dias é natural que muitas vezes a criança vai acertar o lugar de fazer o xixi e algumas vezes ela vai errar. Então os escapes acontecem com uma certa frequência, isso varia muito de uma criança para outra, tem umas que aprendem mais rápido, outras demoram um pouquinho mais, mas todas elas aprendem. É muito importante que a gente sempre valorize os acertos da criança e evite reprimir de uma forma muito dura, muito severa quando ela errar, fizer na roupa, porque isso sim pode gerar alguns bloqueios e acabar dificultando todo esse processo. Em alguns casos pode acontecer da criança passar muitas horas sem conseguir fazer xixi ou começar a se recusar a ir ao banheiro, não conseguir evacuar, ter uma tendência a sentar no vaso, não sai o xixi, e isso pode de repente causar alguma infecção urinária. Então, nesses casos específicos, onde acaba se complicando esse processo, é necessário receber uma orientação mais específica. Para todos esses casos, nós estamos aqui na clínica à disposição para orientar os pais e também as famílias.